microfone aqui estava desligado, né? Mas agora liguei. Que linda canção, né? Eu lembro que me lembra logo quando eu me converti, quando cheguei ao reino de Deus, a gente cantava sempre nas noites de Natal. A gente estava cantando essa canção e me fez voltar lá no início de tudo. Então que essa noite de paz, essa noite de amor, que tudo dorme em redor, entre os astros que espargem a luz. E aí a letra dessa canção que eu estou lendo aqui. Muito bonito, né? Mas eu quero trazer para vocês a Bíblia. Também a Bíblia. Quero trazer para vocês essa passagem bíblica aqui que me chama muita atenção. Me chama muita atenção. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, aos quebrantados, aos mansos, aos quebrantados, aos humildes, aos simples. E significa dizer de que se a pessoa não for quebrantada, quer dizer, não se converter, não se transformar, se a pessoa não se esforçar para isso, então não vai chegar até ela as boas novas. E se as boas novas, que é o Evangelho, quando fala ungiu para pregar as boas novas, essas boas novas é o Evangelho de Cristo, é Jesus, é a biografia de Jesus, é a história de Jesus. Só que não adianta ficar sabendo da história de Jesus se não receber o Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Porque somente as pessoas quebrantadas de espírito poderão receber o Espírito do Senhor. Está aqui, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Está se tratando de Jesus, é o Senhor Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, os aflitos de coração, os confusos de coração, restaurar os corações tristes, amargurados e proclamar liberdade, liberdade aos cativos, aos que estão cativos, presos, e abertura de prisões, de prisão aos presos, pessoas que estão presas numa religião, que estão alienadas a uma doutrina, sim, a uma doutrina religiosa, a uma igreja, a um pastor, a um líder, a um fundador de denominação, que estão presas. E o Senhor Jesus, ele veio justamente para proclamar essa liberdade. Meus amigos, olha o mundo que nós estamos vivendo. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Eu me lembro, há 45 anos atrás, eu ainda tinha meu coração endurecido. Eu ainda estava com meu coração endurecido há 45 anos atrás, 46 anos atrás. Eu nunca tinha ouvido do Evangelho, as boas novas não tinham chegado até a mim. Porque não existia, quase não tinha a pregação do Evangelho como é hoje, nos dias de hoje. Antigamente, ser evangélico, ser protestante, havia um preconceito muito grande. Eu nunca me esqueço quando o meu pai, na sua ignorância, coitado, ele disse: olha, meu filho, quando você vê esse pessoal aí do livro preto na mão,
foge deles. E o livro preto na mão é a Bíblia. Esse pessoal que anda com a Bíblia, que tem uma Bíblia, foge deles. Olha o ensinamento que meu pai me deu, na sua ignorância. Então, o que acontece, amigos? Eu me lembro que nesse período quase não tinha igreja. Era uma Assembleia de Deus lá, uma congregação lá, nos cantos. Era difícil. É diferente de hoje, que em cada esquina tem uma igreja evangélica. Eu sei que as pessoas ignorantes vão levar para o lado do comércio, comercial. Ah, virou comércio, pastor. Sim, sei, em certo ponto, muitas sim. Muitas viraram comércio, principalmente as que começam muito bem e terminam como um sistema financeiro. E vira comércio. Só que você tem que entender, meus amigos, de que nesse campo que é pregado o trigo, que é plantado trigo, veio o joio. E aí o joio está assim entre o trigo e ele é muito parecido com o trigo, o joio, que é uma planta danina, é muito parecido com o trigo. E você não pode generalizar. Você não pode dizer que todas são comércios, que todos os pastores são mercenários. Você não pode generalizar. Nunca, nunca generalize, porque senão você está acarretando um mal contra você. Se você ainda faz na ignorância, na inocência, então o Senhor ainda vai dizer: Pai, perdoa que ele não sabe o que fala. Pai, perdoa que ele não sabe o que diz. Mas se você fala consciente do Evangelho, principalmente você que já conheceu o Evangelho, você que já conheceu a palavra de Deus, e você falar uma coisa dessa, você está perdido. Mais perdido do que o perdido. Mais cego do que o cego, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um período em que as igrejas estão cheias de emoção, cheias de luzes, cheias do colorido, cheias de coachings, cheias de artistas, cheias de shows, cheias de apresentações, cheias de teatro. E eu lembro de que eu levei 4 meses visitando denominações. Eu visitei várias denominações. E eu posso falar isso porque eu fiz essa pequena pesquisa de 4 meses visitando as igrejas denominacionais, que a Igreja do Senhor Jesus é uma, né? E realmente, pessoal, é muita religiosidade. Eu ficava assim, não que eu fui lá como juiz para julgar ou condenar, nada disso. Eu fui assim, tipo assim, aonde eu congregaria? Porque aonde eu congreguei e fui pastor 41 anos, eu não voltaria assim. Eu posso fazer uma visita, posso ir uma vez ou outra, participar de um culto, para mim não tem problema nenhum. Mas para mim congregar e dizer: eu sou membro dessa igreja, estou congregando, então eu fui procurar uma outra. E quando eu fui procurar uma outra, eu encontrei piores do que a que eu estava. Piores do que a que eu estava. E aí é difícil. O mundo que nós estamos vivendo é difícil. Porque, por um lado, tem aquelas que estão voltadas mais para o dízimo, para a oferta, mais para o comércio. E por outro lado, tem a outra que está voltada para a emoção. É muito show, é muito coaching, é muita palavra montada. São pregações decoradas que eles saem falando e estimulando, sabe? Não é um culto,
É uma reunião motivacional, não é um culto de adoração. E faltou, eu não congregaria em nenhuma das que eu visitei. Eu não congregaria nenhuma das que visitei. E aí dá vontade de chorar. Por quê? Não tem. Não tem. Qual denominação que o senhor indicaria, pastor? Uma que pelo menos estude a Bíblia. Mas se você vai para uma linhagem batista, você vai terminar batista. Se uma vai para uma linhagem presbiteriana, você vai terminar presbiteriano. Sabe? Se você vai para um adventista sétimo dia, você vai terminar com a teologia de um adventista sétimo dia, querendo guardar o sábado de uma certa forma, voltado para os ensinamentos da Ellen White. Quer dizer, se você vai para uma metodista e aí faz o seguinte, se você vem então para essas igrejas pentecostais exageradas nas emoções, muita gente não vai se adaptar a esses hábitos de revelação, de profecia, de gritaria, de ficar rodopiando do tereteté. Muita gente não se adapta, a não ser a pessoa que nasceu naquilo, cresceu naquilo. Tá difícil, gente. Tá muito difícil. E por outro lado a gente tem que congregar. E agora? Por outro lado a gente tem que congregar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se apegue a Jesus. Continue congregando. Se você está sendo alimentado, onde você está sendo alimentado na palavra. Se não está, vem para cá, aqui no canal sempre a gente vai trazer o alimento para você. Mas não deixe de congregar, não deixe de estar junto com sua família. Ah, lá eu sou sozinho. Ah, pastor Lira, se o senhor estivesse aqui com esse novo trabalho aí, eu iria congregar aí junto. É uma pena, né? Não tem como estar aí, estar aqui. Eu estou aqui em Itabirito, na rua José Benedito, no bairro de Santa Eufigênia, número 395, aqui na BR, do lado da ponte. Eu estou aqui, você que é de Itabirito e quer ser alimentado, porque eu não vou estar defendendo as doutrinas da cruz, que pende para a igreja oficial romana, que pende quantas igrejas que tem a cruz e que traz consigo uma liturgia, traz, sabe, fragmentos da liturgia da igreja romana, da cruz. A diferença é que tem a cruz, mas não tem o menino, o boneco Jesus. Você vê de que quantas vezes eu construí cruz. Quantas cruzes eu construí em toda a minha vida. Porque é símbolo da vitória, símbolo da morte de Cristo. A gente olha para a cruz, a gente vê Cristo sendo morto e crucificado por nós e ressuscitado. Mas também não quer dizer de que eu tenho que seguir as doutrinas da cruz, as doutrinas da igreja romana e trazer. Por outro lado, você vai ver o candelabro. O candelabro você vê a doutrina judaica, o judaísmo, ou os judaizantes, mas do judaísmo. E Jesus, Deus, ele vem e ele coloca Elias de um lado e ele coloca Moisés do outro e diz, ó, este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi, segui ele, ouvi ele, segue ele. Se fosse nos dias de hoje, ia ser a mesma coisa. Ó, as doutrinas do judaísmo, de Israel, desse povo aí, que sempre me negou, que sempre fez o que era mal perante os meus olhos, não segue os costumes deles, dos fariseus, dos hipócritas. Olhe para Jesus. Aí vem também as religiões ligadas à cruz, que são ramificações da Igreja Católica, da Igreja Oficial Romana. Aí tá lá, sabe, modificou alguma coisa,
Então, se Jesus viesse hoje, se Deus viesse hoje falar, ele dizia bem justamente isso. Não siga, não dê ouvidos nada ao que está ligado ao candelabro e nem que está ligado à cruz. Jesus, olhem para ele, este é meu filho amado em que me comprazo. Meus amigos, pensem nisso. Vamos olhar para Jesus, vamos praticar um evangelho sem misticismo, sem mistura, sem água, sem pão, sem suco de uva. Nós vamos usar o suco de uva e usar o pão na Santa Ceia, claro, mas sem misturar, sem mistura. Eu fiz isso durante 41 anos e eu posso falar para todos vocês, para você estudar, busca o significado do misticismo dentro do Evangelho, se aprofunda mais na palavra de Deus, no significado, no entendimento, para você ver. Você vai ficar igual eu, você vai ficar escandalizado. Meu Deus! E eu sei que eu ainda vou errar. Eu sei que tem muitas coisas que eu vou estar fazendo, que estou fazendo, de que, poxa, quando for revelada a palavra para mim, não acredito de que eu ainda estou fazendo isso aqui, ainda estou praticando isso aqui. Vai haver uma transformação tremenda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muita coisa para falar. Mas a gente vai falando aos pouquinhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Deixa-me trazer aqui para todos vocês os versículos bíblicos que eu costumo colocar aqui, né? Que eu costumo colocar aqui. Os versículos bíblicos. Meus amigos, não é fácil não, viu? Mas não é fácil mesmo. Isso. Só Deus, a misericórdia de Deus para nos salvar. Só o poder de Deus. Deixa eu colocar, vai chegar agora, peraí, aguenta só mais um pouquinho. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, nesse momento, Pai, eu quero orar, pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a minha vida, o meu coração, para que o Senhor venha abençoar, meu Deus, abençoar, ó Espírito Santo, o coração dessas pessoas. Eu oro pela igreja do Senhor, a igreja do Senhor que está muito parecido com o templo de Salomão lá em Jerusalém, quando as pessoas entravam para aquele templo para vender cordeiro de um ano, vender objetos, vender coisas, como até hoje Jerusalém vive de vendas, vendendo candelabro,
vendendo cruz, vendendo manto, vendendo pano, coisas sagradas, vendendo. Oh, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, misericórdia, porque é isso que está acontecendo, meu Deus, nos dias de hoje. Nos dias de hoje, Pai, eu tenho até vergonha em estar pregando o Evangelho, dando a cara para bater, porque muitas vezes esses inocentes e esses ignorantes da fé, não têm conhecimento, eles nos comparam aos mercenários, ele nos compara aos outros. E infelizmente vamos ter que encarar essa situação, porque o Senhor encarou também. O Senhor encarou. O Senhor veio aqui, pregou, deu as caras, pregou. O Senhor foi chamado de endemoniado. O Senhor foi chamado de filho de Beelzebul. O Senhor foi chamado de tanta coisa, mas o Senhor continuou. Infelizmente a realidade é essa. Tem o trigo, mas tem o joio. E quem é ignorante não consegue discernir. Quem é cego espiritualmente não consegue discernir quem é o joio, quem é o trigo. E o trigo muitas vezes é massacrado pelo joio e não conseguem discernir, ó Pai. É assim que estamos vivendo essa situação. Mas o que vale é a nossa consciência, o que importa é a nossa fé, a nossa crença. Nós vamos manter, Senhor, firmes, fortes, fiéis até o fim. Firmes, fortes, fiéis até o fim. São esses 4 Fs que a gente vai carregar na nossa vida, em nome de Jesus. Ó Senhor, abençoe, Pai. Abençoe nosso coração, nossa vida, nossa fé, nossa crença. Abençoe essas pessoas que estão comigo orando, que oram comigo todos os dias. Tem pessoas que todos os dias, ó Deus, estão orando comigo e dizendo: Pai, misericórdia, quebranta meu coração todo dia quebranta meu coração, me dá um espírito de humildade, de mansidão, de domínio próprio, Deus. Todos os dias a gente está buscando a sabedoria, buscando saber, o conhecer, o entender. Ajuda-nos, ó Deus. Nas tuas mãos eu entrego a minha vida, meu Pai, a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus parentes, meus amigos, meus irmãos em Cristo, de todos que estão aqui comigo, todos que estão nesse grupo de WhatsApp, nesse canal. Pai, abençoe esse canal, é tempo de oração, abençoe esse ministério, Pai. Abençoe esses livros que venham chegar até essas pessoas que querem aprender. Abençoe esse meu terceiro livro, Pai, em nome de Jesus, que eu venha conseguir, ó Pai, publicar esse terceiro livro, em nome de Jesus. Nas tuas mãos está a minha vida e a vida de todos. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.